A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Já vá metendo o dedo no like, já vá se inscrevendo, já vá compartilhando para o seu grupo de patrícia que você participa, para o seu grupo de apologética, para o grupo da sua paróquia. Não brinque não, compartilhe. Compartilhe com todos aqueles que são católicos. Esses vídeos é para aqueles que são verdadeiramente católicos, para instruir o nosso povo. Comentários também liberados para católicos. Meus irmãos, lá embaixo está o quê? Ó? O Pix, a chave Pix, pentecostesfabio1@gmail.com. Doe quanto você puder, ajuda as nossas obras de evangelização. A gente também tem ajudado, pegado e ajudado os irmãos do Rio Grande do Sul. Você nos ajuda a caminhar. Vivemos 16 anos da missão, tá certo? Com aquelas ajudas que as pessoas dão, tá certo? Deus abençoe vocês, né? Conto com nossas orações. E hoje aqui nós vamos responder, lá do lado, comentários protestantes, tá certo? Olha só, nós temos aqui esse comentário aqui do lado, nós vamos refutar com Bíblia, vamos mostrar. Essa pessoa aí, o nome dela lá, ó, Leidiana da Silva Mendes, isso mesmo. Comentou em um dos meus vídeos, onde aparece na Bíblia que Pedro foi pai, papa, e eu mostro na Bíblia Sagrada, usando os textos do capítulo 22 de Mateus, de Isaías, provando que essa passagem se cumpre quando Jesus funda a sua igreja sobre Pedro em Mateus 16, tá certo? Onde diz que ele será um pai para Israel. Ele é assim que era o porteiro do palácio, foi entregar a chave a ele, e foi dito, olha, se tu abrir, tá aberto, se tu fechar, tá fechado. Foi o mesmo jeito que Jesus deu a chave a Pedro, disse tudo que tu ligado, tá ligado, tu desligado, tá desligado. É a mesma profecia. Ele será um pai para o palácio, como Pedro é um pai para a igreja, um pai para Israel. É o pastor visível de Cristo na terra. Então, uma pessoa ignorante, protestante, chega nos comentários e escreve isso aqui que nós vamos ver agora. Nós vamos ler agora esse absurdo. Veja só. Agora isso aí, a maioria das vezes, dá uma de João sem braço, mas sabem. Aí do lado, ó, vamos ler? Como Pedro foi o primeiro papa, Jesus curou a sogra de Pedro. E o papa não pode casar. Vamos parte a parte aqui. Veja só. A Bíblia fala na sogra de Pedro. Mas não fala. Me mostra na Bíblia. Mesmo na Bíblia, as Bíblias deturpadas de vocês, adulteradas de vocês, de todas elas eu conheço, não tem em nenhum lugar falando na mulher de Pedro. Ou tem, protestante? Tem não. Não tem mulher de Pedro na Bíblia. Tem a sogra. Contextos tradicionais vai dizer que Pedro era viúvo e não se casou mais depois que ficou viúvo. Não teve filhos. Não teve filhos. Pedro teve toda a sua jornada para Roma, o ancião e a senhora eleita. Pedro é escolhido por Jesus. Para essa protestante que não conhece de Bíblia, Mateus capítulo 16, vamos começar por João. João capítulo 1, versículo, vamos mostrar com a Bíblia. João capítulo 1, versículo de número 42, levou Jesus e fixando o olhar nele disse, tu és Simão, filho de João. De hoje em diante serás chamado Quefas, que quer dizer pedra. E se você pegar na Bíblia protestante, está do mesmo jeito. Quando Jesus fala isso com Pedro, em que idioma Jesus está falando isso? Aí vem os hereges dizer, em grego, grego, grego.
mentiras. Não diga mentiras. Tudo que Jesus fez e falou foi em aramaico, um dialeto do hebraico. Então, por isso Kefas, que quer dizer pedra, rocha. Mas se Jesus é uma pedra, por que chamou Pedro de pedra? Porque a igreja não pode ser edificada na areia. Ela é edificada na rocha. Por isso nós vemos Mateus 7,24, que a palavra de Deus oral e escrita leva o homem de Deus à verdadeira rocha, a construir sua casa, a sua fé. Sua casa ali é a fé, na verdadeira rocha, no alicerce dos apóstolos, no fundamento dos apóstolos, Efésios 2,20. Então você está edificado na igreja que tem por rocha a Kefas, Pedro. E mais, Jesus é a rocha angular, cabeça, a pedra do ângulo, a de cima. Pedro é o corpo, igreja, corpo misto de Cristo, pedra onde é o fundamento da igreja. Você está entendendo? Então nós vemos aqui, e em Mateus 16, Jesus chamá-lo de Kefas, porque é em aramaico, não é em grego. Quando traduzido para o grego, ficou uma certa confusão com o termo Petros, no masculino, Pedro. As nossas traduções vêm do grego, então aparece Pedro. Mas na realidade, se é uma tradução que vem do aramaico, como o Evangelho de São Mateus foi escrito em aramaico, o original, depois foi traduzido para o grego, se perdeu o original, foi escrito em aramaico, estava lá, Kefas. Mas muitos desconhecem isso. Muitos desconhecem isso. E para desvalorizar a Kefas, fazem isso. Ah, era o Petros. Era o Petros. Pedro é masculino. Jesus falou no feminino. Peraí. Mas tem masculino, Kefas, em aramaico não existe. Só existe feminino. Então foi sobre Pedro mesmo. Sobre a pedra, a Kefas. E os apóstolos chamavam ele de Kefas. E ali, a heresia diz que o Papa é solteiro. Peraí, Pedro assumiu o celibato. Pedro assumiu o celibato. Nós vemos Pedro falando diretamente de Roma, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13. A igreja escolhida que está em Babilônia, que está em Roma, vos sauda. Porque ele estava lá. A igreja romana foram fundadas por Pedro e Paulo, quando eles levaram a fé católica para Roma. Por isso é uma igreja apostólica. Onde nasceu a fé católica pelos apóstolos, tudo numa só doutrina. Hoje, onde sai um numa seita, funda outra, é outra doutrina diferente. Não era como no tempo dos apóstolos. Por exemplo, quando Pedro chega, quando a igreja está saindo de Jerusalém, ela foi fundada na Cesareia de Filipe por Jesus sobre Pedro. Quando ela sai, que vai para Antioquia, Pedro sai e vai em Antioquia e Pedro prega ali, nasce a fé católica ali. Né? Que nós conhecemos aonde foi, São João também foi bispo lá, onde era a igreja que foi bispo Santo Inácio de Antioquia. O terceiro bispo de Antioquia. Então, ela vai saindo, ela vai se tornando universal, e por todo mundo, e é por todo mundo. Então a fé católica vai nascendo. E essa fé católica ela chega a Roma também, através de Pedro e Paulo. Custa entender isso? Ah, mas a Bíblia diz que o bispo deve ser casado. Aqui quem está escrevendo isso é Paulo. E Paulo está escrevendo isso para quem? Está escrevendo para bispos orientais. Então, bispos e padres da Igreja Católica Oriental têm deles casados. Vai estudar analfabetas de doutrina para entender as coisas. Com todo respeito, mas eu fui protestante, eu sei o quanto a cuca agé e ignorante é de uma cabeça protestante. Muito bem. Aí ali diz, Mateus 8, quando você escreve e você coloca 2 pontos no 8 do capítulo, já fica errado. A vírgula é ali, naquele lugar daqueles 2 pontos. Ó. Mateus 8, aí vírgula. Aí um tracinho para entre o 14 e o 15. Essas formas sempre é errada. Vamos lá. Vamos ler, protestante. Vamos ler. Vamos ler aqui. Mateus 8, versículo 14 e 15.
Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama. Mostra a mulher, sogra pode mostrar, a mulher não. Com febre. Tomou-lhe a mão e a febre deixou-a. E ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Veja só, aqui está claro. Por que foi a sogra de Pedro que serviu a eles e não a mulher de Pedro, hein, protestante? Não vem pra cima de mim não, que aqui é matando a cobra, mostrando o pau. Não vem que não tem. Por que a sogra de Pedro servia e não a mulher de Pedro, hein, protestante? Porque diz um contexto tradicional, Pedro era viúvo, não teve filhos. E quando Jesus chega na casa da sogra, sempre tem o costume, né, da sogra morar com o genro, com a nora, quando morre o marido, não está de idade avançada, não é isso? Pois é, provavelmente 90% de certeza que Pedro era viúvo. Ela pôs a servir, a coitada da velhinha pôs a servir, né? Já de idade avançada, enferma, Jesus curou a febre dela. Cadê a mulher de Pedro que não está servindo? Cadê os filhos de Pedro, protestante, que não está servindo? Ei, protestante, vocês falam o que não conhecem. O que lhe dá na teia, o que seu pastor Zeco ensinou. Essa vai no crédito ou no débito? Ele tem a opção, se quiser no Pix. Continua lá, herege. Quem foi o sucessor que Pedro deixou? Nenhum papa deixa sucessor. Já começa a mentir. Veja a mentira, ó. Quem foi o sucessor que Pedro deixou? Será que foi algum filho? Mostra filho de Pedro na Bíblia, herege. Pois Pedro era casado, não? Pedro era casado e viúvo. Tinha sogra, não mulher e nem filhos. Mostra na Bíblia, herege. Tu tá falando, tu diz que segue a Bíblia ao pé da risca. E nós estamos mostrando aqui na Bíblia. E, no entanto, o teu argumento é muito fraco. O teu argumento é falso, deturpador e mentiroso. Porque tu já começa mentindo. Que quem foi o sucessor que Pedro deixou. Porque só se escolhe o sucessor de um papa quando ele morre ou renuncia. Sua herege. Couro pelo sovaco. Quando Pedro morreu, a igreja reuniu, fez aquele conclave e elegeu São Lino. Vai estudar a história, herege. São Lino foi escolhido o segundo papa da igreja. Na época não era chamado de papa, era chamado de ancião, que vocês deturparam para presbítero nas Bíblias de vocês. Vamos ver aqui. Quando São João escreve para algumas pessoas que estavam duvidando do papado, que nem vocês protestantes, do papado, da liderança do bispo líder, do ancião e da igreja eleita. Veja que Pedro diz, a igreja escolhida de Roma vos sauda. Então São João escreve para que eles não tenham dúvida, porque falsos profetas estavam chegando lá e dizendo que não existia uma liderança e que não existia uma igreja verdadeira. Então São João escreve para eles essa saudação dizendo, segunda carta de João, só tem um capítulo, versículo 1, 2, vou ler agora para vocês. O ancião, quer dizer, o papa, o líder da igreja, o ancião, ele é chamado de ancião. As lideranças, os bispos, então ele é o ancião, como Jesus escolheu. João, capítulo 21, depois que Jesus ressuscita, diz a Pedro, tu me amas mais do que este? Sim, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas, governa a minha igreja, apacenta meus cordeiros, apacenta, governa os demais apóstolos, os demais bispos. Lá no capítulo 22, versículo 31, quando Jesus confirma Pedro na fé, ele manda ele confirmar todos os outros apóstolos. Você sabia, herege, que Jesus só realizou um batismo e uma crisma? E foi de São Pedro? Isso mesmo. Jesus batizou só São Pedro. São Pedro batizou todos os outros apóstolos e crismou. Como está escrito no capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás te pediu para peneirar como se faz pelo trigo, mas eu orei por ti. Jesus está sempre com o Papa, com o líder da igreja.
E eu confirmei você na fé. Vá agora confirmar os seus irmãos. Confirmar para nós é o sacramento da confirmação. E você vê lá no capítulo 16, versículo 5, que eles confirmavam as pessoas na fé em toda a igreja, dando o sacramento da confirmação. Atos dos Apóstolos 16, capítulo 16, versículo 4 e 5. Nos textos originais, né, de você está adulterado, não tem isso. Então nós vemos, claro, o ancião e a senhora eleita. Quem é a senhora eleita? A igreja eleita, a escolhida. E a seus filhos, porque a igreja é mãe. Que amam na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Todos os que conhecem a verdade estão no seio da Santa Amada Igreja Católica. E digo aqui, Apostólica de Roma. Por causa da verdade que permanece em nós, na igreja verdadeira, apostólica, é que ficará conosco eternamente. Você que conhece a verdade, é que vai ficar na igreja católica eternamente. Não vai se desviar ouvindo as seitas diabólicas. Por que ele escreveu isso aqui? Porque os anticristos, que nem ele vai dizer, da sua época, que eram os falsos profetas, estavam deturpando a fé do povo, colocando a dúvida, como o protestantismo hoje coloca a dúvida no coração das pessoas que não têm conhecimento, dizendo aqui, aceite Jesus. Aceitar Jesus dele é passar para a seita dele, né? Eu sei muito bem essa ladainha aí. Essa resenha eu conheço, né? Então alguns falsos irmãos intrusos da época dos apóstolos, olha, o gnosticismo e outros, eram os anticristos da época dos apóstolos. Porque no verso 7 ele vai dizer: muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam que Jesus Cristo se encarnou. Quem é a única igreja que proclama a carne de Cristo? Una, santa, católica e apostólica. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. A igreja católica diz: Jesus não está na Eucaristia, Jesus é a Eucaristia. Vem Lutero e diz: a Eucaristia não é Jesus, Jesus está na Eucaristia. Veio Calvino e disse: Jesus não é a Eucaristia e nem Jesus está na Eucaristia. A Eucaristia é símbolo, é representação do corpo de Cristo. Veja as situações, não é? Então nós vemos aqui, quem não leva essa doutrina, a doutrina católica, veja, ó, todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina verdadeira de Cristo, que é a doutrina que ele colocou nos apóstolos, quem vos ouve a mim ouve, não permanece nessa doutrina, este não possui o Pai e o Filho. Veja aí, muitos sedutores têm saído no mundo. Todos aqueles que pregam contra a igreja de Jesus ou apostatou dela se meteu a anticristo. Tornou-se um anticristo. Por isso São João diz aqui que eles saíram dos nossos. Ó. O próprio São João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17, diz assim, ó, ele diz assim, ó, parte B do 18. Ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, veja. Por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós. Saíram de quem? Do meio do catolicismo. Eles eram católicos e apostataram. Se meteram a anticristos. Por isso agora, São Paulo, quando ordena no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, aqueles bispos de Éfeso, no capítulo 20, ele diz, falando desses anticristos, desses lobos, olha só. Quando ele ordena os bispos, cuidai de vós mesmos, versículo 28, cuidai de vós mesmos, do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu sangue. Porque, 29, sei que depois da minha partida, não só com a partida de Paulo, está dizendo, quando ele morrer, e todos os apóstolos se forem, 30, muitos, olha só, depois da minha partida, se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão doutrinas perversas, com o intento de arrebatar após si os discípulos. Veja aí. Ário era o quê? Um monge católico. Apostatou, então conhecemos o arianismo. E esse protestantismo de hoje, são apenas seitas que seguem aquelas seitas, aquelas heresias combatidas pelos padres apologistas, pelos pais da igreja. O arianismo, o gnosticismo. Né? Então veja, apostatou da fé, que nem o herege,
Marcião e outros, apostataram da fé para dar asa às suas heresias. Martinho Lutero era o que mesmo, hein? Apostatou da fé católica para dar asa à heresia protestante. Se meteu a anticristo. Aí. Olha lá. Quem foi o sucessor que Pedro deixou? Será que foi algum filho? Pois Pedro era casado, não? Só mostra a sogra, não tem mulher e nem filho. Se nós sabemos que Jesus fez tudo certo, por que então escolheu Pedro sendo que era casado e não outro que fosse solteiro? Vamos ver? No Concílio de Jerusalém, o próprio Pedro era casado, você disse muito bem, era casado, ficou viúvo. No Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, era aquele falatório quando Paulo e Silas falavam, né? Depois, quando se levanta o líder da igreja, olha o que acontece. Atos capítulo 15, versículo 7. Ao fim de uma grande discussão, era uma discussão, um conversava, era aquela feira da farinha, todo mundo conversando. Pedro levantou-se e lhe disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Agora, pra catar! Como é que é? Essa herege não conhece a Bíblia. Como é que é? Outra vez, Pedro, fala aí, líder da igreja. Ao fim de uma grande discussão, Pedro se levantou e lhe disse: irmãos, vós sabeis como já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Aí está. Tu és Kéfas, e sobre esta Kéfas edificarei minha igreja. Encaminha, cuida das minhas ovelhas. Aliás, no texto grego, bosco, tá, alimenta minhas ovelhas. E eles nos alimenta com os sacramentos. Especialmente o sacramento de vida eterna, a Eucaristia. Alimenta minhas ovelhas. É como que Jesus está dizendo: leve meu corpo e sangue para as minhas ovelhas. Meus irmãos, nada paga isso. Essa fé é linda. A Bíblia é um livro da igreja. E esses hereges deturpam ele, um livro da igreja. Olha Tiago concordar com Pedro, não com Barnabé e Saulo. Presta atenção. Versículo 13. Depois de terminar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouvi, disse ele. Simão narrou tudo que Deus começou. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Com quem é que o bispo de Jerusalém, Tiago Menor, está concordando aqui? Com o Papa, com Pedro, com o líder da igreja. Mas... E olha, eu vou mostrar que no capítulo 16, já é pós-concílio. Olha o capítulo 16, versículo 4 e versículo 5. Preste atenção. Preste atenção. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observasse as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos, pelos apóstolos e bispos, em Jerusalém. Eles ensinavam a Bíblia? Não. Até mesmo que só era o Antigo Testamento, né? Eles estavam ensinando o quê? O que ficou decidido no concílio, do capítulo 15. Que os apóstolos e os bispos decidiram. Vocês estão entendendo? Versículo 5. Assim as igrejas, que eram todas católicas, eram confirmadas na fé, sacramento da confirmação. Eram confirmadas na fé. Aceitava a catequese do concílio, que ficou decidido no concílio, e aí nós vemos, né, pessoas se levantar contra o concílio, né? Esses hereges vacantistas. Eram confirmados na fé. Crescia em número de dia a dia. Pois é. Se nós sabemos que Jesus fez tudo certo, por que então escolheu Pedro, sendo que era casado? E não outro que fosse solteiro?
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade que você não conhece. João 8,32, quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meus irmãos, está dizendo o seguinte: quando nós somos protestantes, que nós vamos atrás da verdade, da igreja fundada por Cristo, a gente se converte a ela. Porque não tem outra igreja. Jesus não tem milhares de corpos. Jesus só tem um corpo. E se tirar a cabeça, que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja católica, tanto a cabeça morre como o corpo morre. Para os protestantes, Jesus morreu porque eles fundaram suas seitas, tentam arrancar a igreja católica para colocar no lugar. Ora, se são serpentes, se pega uma cabeça e coloca num rabo, o que é que dá? Uma serpente. Se fizer uma fusão de uma seita protestante com uma cabeça, vai dar o quê? Uma serpente. Aí, Gênesis 3,15. A turma da serpente e a turma da mulher. É fácil distinguir. Tá aí. Passa no crédito no Pix Herege. Mais uma vez é o nome dela aí em cima. Eu fiz questão de mostrar o nome dessa herege aí. Porque a gente também vai começar aqui. Eu trouxe antigamente, respondendo comentários protestantes, e a gente tem que mostrar essas mentiras. Tem que mostrar para o nosso povo o quanto são mentirosos. O quanto são caluniadores. Para infiltrar suas seitas, fazem isso. Né? Porque sabemos que nós estamos no tempo de apostasia, né? Com essa teologia da libertação tentando matar a fé católica dentro da igreja, aí cresce o número de adeptos a essas seitas. Né? Então, tá aí. Mais claro, não canta um galo. Mais uma vez lá embaixo o Pix para quem quer nos ajudar. Certo? Deus abençoe a todos. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virgem.